Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Então noite. tá bom, estamos aqui. Que coisa boa. Eu acho que falar sobre Ramatiz, né, Polly, É. é uma alegria imensa para a gente. Em 2020, quando a gente estava naquele período pandêmico, quietinho em casa, paradinho, nós conversávamos todos os dias e aí nós pensamos, não, por que não estudar um pouquinho sobre o mentor da nossa casa? Por que não ampliar um pouco o nosso olhar sobre Ramatiz? E aí a gente começou. E um pouco do que a gente vai falar hoje, né, desse capítulo 1 desse livro, A Missão do Espiritismo, tem a ver com essas nossas conversas. E aí mais gente entrou na roda com a gente criou uma roda de conversa sobre Ramatiz. E é um pouco através dessa experiência, a Denise falou dessa movimentação, mas nós somos curiosos, nós somos aprendizes. Ramatiz é o grande instrutor. E hoje vocês vão ver um pouquinho isso, como ele é um grande instrutor que ele ensina através das obras, e a gente vai ver o que ele fala, né? O que ele nos mobiliza sobre a missão do Espiritismo. Alguma coisa? Boa noite. Que alegria poder estar aqui hoje falando do nosso mentor. É realmente muito, mas muito assim, é um sentimento tão grande de gratidão por essa casa, por essa oportunidade, né, Val? Nós dois compomos aqui grupos de trabalho da casa, fomos acolhidos aqui por todos os irmãos que, assim como nós, também comungam desse mesmo ideal. Então, assim, estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Nós estamos, de poder compartilhar um pouco do que a gente subtraiu desses estudos diante da nossa curiosidade sobre o nosso mestre. E eu espero de verdade que vocês gostem, porque esse material foi feito com muito carinho mesmo, e respeito a todos vocês, irmãos, que estão sempre aqui conosco nessa nossa casa. Então, juntos, né, pedindo um pouco essa proteção de Ramatiz, queria que todo mundo sentasse de uma forma mais confortável para a gente fazer a nossa abertura, nossa vibração inicial. E eu convido para que a gente possa fazer algumas respirações, umas 3 respirações bem profundas. A gente vai inspirar e expirar. Vamos lá? Inspirando, expirando. E na medida que a gente vai fazendo essas respirações, a gente vai colocando para dentro da gente tudo de bom, tudo de melhor. E a gente vai colocando para fora o que não está bacana, aquelas angústias, aquelas dores. Mais uma vez, inspirando, expirando. Mestre Ramatiz, que está junto conosco, e toda a Pleiade que o acompanha, nos ilumina, nos guia, nos protege nesse nosso movimento de amor. Estamos no movimento de amor. E que essa luz azul emanada por ele, por toda a sua equipe, nos proteja, nos fortaleça, transmute todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Estamos aqui para o aprendizado, estamos aqui para o crescimento. Esse é o convite, para que possamos ser nossa melhor versão. Que essa energia possa estar conosco agora, nos fortalecendo, nos animando para esse ensinamento, para a ação. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, né? Então, geralmente, sempre quando a gente começa uma conversa fraterna, a gente tem uma motivação, porque para ficar essa pergunta um pouco para a gente, né? É para além desses 40 minutos que a gente vai estar aqui juntos. E a motivação que a gente queria fazer para vocês hoje, a partir do que a gente vai conversar, né, Polly, é essa. De que forma Mestre Ramatiz nos auxilia a perceber os ensinamentos da doutrina espírita em nossa vida cotidiana? A gente queria que vocês percebessem e vocês levassem para a prática e para o dia a dia de vocês qual a forma
que o mestre Ramatiz está convidando. E ele faz o convite bem individual. Ele convida cada um de nós de uma maneira, naquilo que a gente está precisando, naquilo que a gente está necessitando mudar. Então a gente queria que vocês pensassem, durante essa nossa conversa, qual a forma, qual o movimento que mestre Ramatiz nos convida a partir desse ensinamento de hoje. Tudo bem? E aí, antes da gente entrar propriamente no ensinamento, é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre Ramatiz, né? Nós estamos na casa em que ele é um mentor, né? Então, Ramatiz é um mestre espiritual, é um espírito elevadíssimo, é um espírito que está aqui na Terra justamente para nos auxiliar, para auxiliar na missão crística do amor, para auxiliar o Mestre Jesus no que a gente precisa mais, que é amar, que é se doar, que é servir. Então, Ramatiz ele vem de um sistema estelar de Sírius e ele, há muito tempo, ele está conosco, ele fez uma opção de estar conosco, de acompanhar a humanidade, que ele fala a humanidade terrícola, de nos acompanhar, de nos fortalecer nessa caminhada. Eu já falei algumas vezes aqui que nós estamos na Terra, que é um orbe, que é uma escola. Então nós estamos aqui para o aprendizado. Então todos esses avatares, todos esses espíritos elevados que aparecem aqui para nos auxiliar, é justamente para nos tirar de alguns marasmos, né? O marasmo do egoísmo, da desumanidade, né, Polly? O marasmo das coisas que não nos mobilizam ao crescimento. Então, Ramatiz é esse espírito que veio nesse processo de transmigração missionária para nos auxiliar, para nos ajudar. E há 40 mil anos atrás ele está aqui conosco. Então, ele está nos ajudando através de inúmeras encarnações. Sabemos que somos espíritos imortais, certamente, possivelmente, se estamos aqui, é porque em algum momento fomos tocados por Ramatiz, em alguma outra encarnação a gente teve esse contato com essa obra. Então, se a gente está aqui juntos hoje, de alguma forma, Ramatiz faz parte da vida da gente, né? E desde então ele vem contribuindo para o crescimento, para o nosso crescimento. E aí, é sempre bom, algumas curiosidades que a gente fala, é sempre bom a gente pensar de que forma Ramatiz, como esse grande instrutor que ele é, quando eu falava no início que a gente é muito mais um curioso, porque ele está ali para nos ensinar, para nos possibilitar o aprendizado, ele vem, através das inúmeras encarnações, eu coloquei algumas encarnações de Ramatiz durante esse processo todo para a gente conhecer. Ele, na antiga Lemúria, há mais de 20 mil anos atrás, ele já estava aqui, e nessa época, nessa encarnação, ele conviveu com um espírito muito conhecido nosso, né? Depois, né, que veio, a gente conhece muito por uma outra encarnação dele, que é o decodificador da doutrina espírita que é Kardec, que é Allan Kardec. Então, na Lemúria, Ramatiz e Kardec foram contemporâneos, né? Claro que Kardec, ambos tinham nomes diferentes, eram espíritos com nomes diferentes. Na Atlântida, ele foi um filósofo, o Shihamá. No Egito, ele foi um sacerdote, o Merihá. Na Grécia, acho que todo mundo já ouviu falar de Pitágoras, todo mundo já escutou Pitágoras. Então, uma das encarnações de Ramatiz, na Grécia, ele foi Pitágoras. Também na Grécia, depois, né, no século IV a.C., ele foi Platão. Pensem nisso, nesse movimento da encarnação de Ramatiz, como esse grande instrutor, como sacerdote, como filósofo. Pensa nessa divulgação que Ramatiz faz e nos mobiliza para a humanidade, para que a gente possa olhar para a nossa humanidade, né, Polly? Nos tempos de Jesus, ele foi filho de Alexandria, muito próximo ao Mestre Jesus. Ele estava ali naquele contexto do Mestre Jesus, caminhavam juntos. No século IV depois de Cristo, aí ele já vem para a Indochina, já começa um movimento muito mais próximo da gente, né, vamos dizer. Ele já é Ramatiz, já vem nessa roupagem que a gente conhece hoje, e na Indochina ele volta de novo para nos auxiliar nesse processo. Em alguns a gente consegue o Hercílio Mais, que é o primeiro médium que psicografa suas obras. Ele nos indica quem foi realmente o espírito, em outros ele indica, não, ele esteve aqui nessa época.
Então, só para mostrar para vocês como o Ramatiz, o processo que Ramatiz tem, como ele se doou para estar com a gente, né? Não é todo espírito que fala assim, deixa eu voltar. O espírito de elevada, né? Espíritos de elevada bem elevados fala assim, eu quero voltar para poder auxiliar, né? Eu preciso voltar para auxiliar. E aí, eu só vou deixar para vocês a imagem que foi resultado de um quadro através da psicopictografia mecânica, que é uma pintura mediúnica que a médium Dirorá Azevedo de Simas Enéas, na década de 50, fez. Então, essa é a imagem que mais se aproxima à imagem que Ramatiz aparece para o seu médium Hercílio Mais. Esse primeiro médium, tanto é que a Dinorá, ela deu essa imagem para o Hercílio e o Hercílio identificou. Né? Então, essa é um pouco da imagem. Tem várias imagens, a gente sabe que a espiritualidade, né, esses espíritos avatares, eles podem aparecer de qualquer imagem, né, de qualquer forma. Ele já veio, a imagem que ele veio, ele pode aparecer mais adolescente ou não, mas essa é uma das imagens que Ramatiz aparece. E para finalizar esse primeiro movimento, antes de entrar no livro e passar para a Poli também, só para falar que nós vamos falar, o capítulo nosso, que é a Missão do Espiritismo, está dentro dessa obra, está até ali, e está aqui na nossa livraria depois, para vocês ficarem muito curiosos para conhecer. Todas, né? Todas. Não só essa, né? Mas nessa obra, Ramatiz vai reforçar um pouquinho sobre a missão do Espiritismo. Ele vai falar, vai complementar, ou vai falar mais. Para que a gente está aqui? Né? Qual é esse movimento amoroso que nos traz e que nos mobiliza para a doutrina espírita? E, para além disso, nessa obra, ele vai falar sobre como o Espiritismo ele conversa com as outras religiões, porque ele vai reforçar muito que o Espiritismo é essa ciência e essa religião que tem o potencial de agregar, de acolher, de abraçar. Então ele vai falar sobre o Espiritismo e o catolicismo, protestantismo, teosofia. Então essa obra é muito bacana para a gente conhecer as nuances que o Espiritismo pode, né, nos traz. E hoje a gente vai falar sobre a missão, que é o capítulo 1, é o que abre essa obra e é o nome do livro também, tá bom? E aí, gostaram do que vieram? A gente conseguiu trazer até aqui? É incrível, né? A gente imaginar o quanto ele caminhou, que processo de evolução, e a gente tem que reverenciar um espírito desse, né? Ser trabalhadora e fazer parte dessa corrente de Ramatiz é algo para ser reverenciado. Não só a gente como trabalhadores, mas todos que estão aqui, né? E aí a gente abre o livro, né? O Val colocou muito bem aqui para vocês. É um livro de perguntas e respostas, assim como alguns que foram deixados por Allan Kardec. Então, os espíritos perguntam, outras pessoas questionam, e Ramatiz, de forma muito sábia, responde. Assim, a gente até brinca que tem hora que ele é bem incisivo, né? A gente fala, oxe, não precisava ser tanto, né? Mas, realmente, faz muito sentido. E tem toda a notoriedade do que ele fala, porque fala com propriedade como um técnico sideral. A gente está falando de um espírito realmente muito, mas muito evoluído. Não que os outros não sejam, mas numa escala de evolução, a gente está falando de um espírito realmente que tem uma missão muito importante aqui no plano. Nesse plano da matéria que a gente está aqui experienciando. Aí aqui a gente entra, né, com uma pergunta, né? Conforme afirmam os espíritas, o espiritismo é realmente a doutrina mais compatível com a evolução do homem atual? Interessante falar de atualidade, né? Porque sabe-se lá quantos de vocês aqui, quantas experiências a gente já traz de outras encarnações e que é uma soma de vários fatores. Eu não sou a Poliana hoje aqui apenas. Eu posso ter sido várias outras pessoas, em várias roupagens, como o Val explicou, em várias experiências. Vale ressaltar, e eu sempre falo, nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria. E que gratidão poder experienciar isso agora. Segundo estudos, existe uma fila de irmãos que gostariam de ter essa oportunidade de estarem encarnados aqui nesse momento para se retratarem. Porque é uma oportunidade que a gente tem no planeta escola,
planeta hospital e esse planeta de amor, né? E aí ele responde: o espiritismo é a doutrina mais própria para o aprimoramento espiritual do cidadão moderno. Os seus ensinamentos são compreensíveis a todos os homens e ajustam-se perfeitamente às tendências especulativas e ao progresso científico dos tempos atuais. É o consolador da humanidade, prometido por Jesus. Cumpre-lhe a missão de incentivar e disciplinar o derramamento da mediunidade pela carne, estimulado pelas vozes do além, as lutas pelas evoluções moral dos seres humanos. Assim, através de médiuns, os espíritos sábios, benfeitores e angélicos ensinam as coisas sublimes do Espírito Santo, conforme a predição evangélica. Ele é o Consolador. O Espiritismo é a terceira revelação. Ela veio para nos nortear, tirar o véu que nos fazíamos incapazes de entender, de se fazer valer dessa compreensão, de enxergar com os olhos da alma, que o nosso planeta é uma cópia fiel do plano espiritual. Somos todos espíritos imortais, portanto, vamos viver quantas vidas forem necessárias para o nosso desenvolvimento. A missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. O Val falou sobre isso no início. Não temos uma doutrina, uma ciência, uma filosofia que vem para poder suplantar, né? Derrubar algo que já existia, até mesmo antes de Jesus Cristo. Não é isso. Essa é a religião do amor. É a religião que vem pregar para a gente a necessidade da caridade, da benevolência, do amor, da indulgência e de não fazer julgamentos. A gente não tem esse direito e a gente faz isso com muita propriedade. E está errado? Não. Somos falíveis a erros. Estamos num processo de amadurecimento, de consciência espiritual. Cristo acolheu a revelação de Moisés. Está aí um exemplo. A doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Não faz menção a nenhum. E o nosso mentor, ele é universalista. Nós aqui abraçamos todas e qualquer religiões. Não fazemos distinção a nenhuma delas. Essa casa recebe a todos, sem distinção, sem credo, sem olhar questões financeiras, questões de posição social, orientação sexual, não é isso. Jesus não pregava isso. E Ramatiz, como nosso mestre, também não prega. Jesus não critica a nenhum dos profetas do Velho Testamento, que vieram antes mesmo que ele pudesse caminhar aqui. O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Somos livres para aprender. Nós temos essa liberdade, é dado a gente pelo nosso Pai o livre-arbítrio. Olha que presentaço. Pensa. Nós temos a condição. É só a gente começar a se conectar com essa centelha divina que habita dentro de cada um de nós aqui e enxergar com esses olhos de ver que são os olhos da alma. Isso está nesse livro que o Val tirou também, que eu adoro, que é de Chico, né, Psicografia de Chico, através de Emmanuel. Também temos aqui na livraria, e é o roteiro. Eu acho que só para fazer um reforço disso que a Paula está dizendo, é que
para além do que Ramatiz já fala, Emmanuel também já traz isso para a Traz. gente. Então, só para fazer esse contraponto de que Ramatiz apresenta a missão do Espiritismo e Emmanuel também aqui, na psicografia de Chico, vocês viram que a Polly começou a falar e parecia uma continuidade de Ramatiz. Era um pouco dessa ideia, porque é justamente isso. Chico e Emmanuel também têm esse mesmo olhar para essa missão do Espiritismo. E que é esse cuidado, né, que a gente precisa ter. Sem arraso. Antes da codificação espírita, a humanidade conheceu outras doutrinas religiosas. Eu achei tão interessante o Val conseguir puxar isso aqui para a gente. Nós tivemos, né, o hermetismo, o budismo, o judaísmo, o hinduísmo e etc. Menina, se a gente fosse fazer aqui uma lista do que tinha, a gente ia ficar aqui até meia-noite. Porque vão surgindo dentro do estudo civilizações distintas e tantas outras religiões e temáticas que são correlacionadas a isso, que estão muito aquém do que a gente possa sequer imaginar. Uhum. Desde o início da civilização humana, as almas evoluíram independentemente de quaisquer doutrinas, seitas ou religião. Agora, esse trecho eu acho ele fantástico. O caminho para a salvação é feita pela ação e não do prol do bem e não pela crença do adepto. Muitas vezes a gente critica, às vezes, uma pessoa que tem fé em uma determinada imagem. Eu estou dando aqui, isso é um exemplo. Mas a fé, ela indifere ao que você se apega. Eu costumo dizer que para você fazer uma oração e se conectar com Deus, pode ser no trânsito, no seu carro, no momento do seu trabalho que você tem um segundo que seja para poder relaxar, você consegue fazer uma prece e se conectar com Deus. E isso está muito além dessas questões, né, que se criam, né, que a gente precisa fazer em prol de alguma coisa. A ação só acontece se eu fizer assim, o assado. Gente, Jesus pregava para o simples. No meio do nada, ele sentava e deixou para a gente ensinamentos riquíssimos, sem criar um contexto. Sim. Foi abominado. Se chegava próximo às sinagogas, era apedrejado, ninguém sequer dava 1 centímetro para ele poder sentar ali com os fiéis e falar. Então, esse movimento que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. É a gente crer sem é uma crença despretensiosa, mas existe uma coisa por trás que é muito forte, a fé. A fé é capaz de ela remove montanhas. A doutrina mais eletiva é diferenciada, né? São diferenças. O Val até colocou ali, né? Que são as diferenças. Oi, perdão. Só um minutinho, que às vezes o nosso técnico aqui ele vai um pouquinho rápido. A leitura não é tão rápida assim, mas ok. Vamos correr. Lá. A doutrina mais eletiva, a mente moderna, despida de complexidades doutrinárias, tabus religiosos, sem ritos, superstições ou alegorias. Ensinamentos simples e diretos, fundamentos doutrinários, crença em Deus, a reencarnação, a lei do karma, processo e ensejos para o aperfeiçoamento do espírito imortal. Uhum. Esses são um pouco os diferenciais do Espiritismo que Ramatiz vai apontando nesse livrinho de perguntas e respostas. Isso está bem ampliado. Quando vocês forem ler, porque eu sei que vocês vão ler, vocês vão ver que ele vai colocando essa diferença, porque qual que é o diferencial do Espiritismo? Como a Polly disse, doutrina mais eletivamente moderna. Então ele vai apontando por que essa doutrina ela é para a gente, ela chega para a gente. Ela não chegou antes, por quê? Porque às vezes a gente ainda não estava preparado para. Então a gente recebe os ensinamentos no tempo certo, de forma certa. No tempo em que a gente está preparado para. Então hoje nós estamos aqui falando sobre Ramatiz justamente porque nós estamos preparados para esse ensinamento. Olhos de ver. Isso aí. Olhos da alma. E aí, um outro diferencial, e ele vai falando dos diferenciais, a gente vai pontuando aqui, que as doutrinas, as raízes doutrinárias do Espiritismo, elas vão se fundindo com outros conhecimentos, né, que já existiam, como a Polly falou, né, existiam muitas seitas, muitos movimentos,
Muitos avatares vieram antes para construir e solidificar a presença do Mestre Jesus no nosso meio. Então isso foi se construindo. Por isso que essa raiz doutrinária do Espiritismo, ela vale para qualquer lugar. Ela serve como conhecimento de filosofia para qualquer país, para qualquer povo, né? Por isso compreende facilmente os chineses, os hindus, os árabes, os latinos, né? O espiritismo, o nosso coração está muito aberto para o espiritismo, né? A gente tem essa abertura muito grande. Os eslavos, saxões, então Ramatiz vai dizendo isso. Nós estamos, enquanto humanidade, prontos para essa doutrina, né? E aí, uma coisa que a gente gosta muito, que nos chamou muita atenção, é que Ramatiz sempre lembra, a Polly até já disse ali atrás, mas ele vai lembrando durante esse capítulo inteiro, e ele às vezes é muito contundente, para falar que o Espiritismo proporciona a iniciação espiritual à luz do dia. O que ele está falando com isso, né? Ele fala que isso aí, tudo que a gente está colocando agora são palavras do livro, tá lá, palavras de respostas de Ramatiz. Todos aprendem, o sábio, o homem comum, o velho, a criança, todos aprendem o Espiritismo, porque ele vai nos falar que o Espiritismo é prática. O Espiritismo, sabe por que ele fala que é a luz do dia? A gente não precisa estar mais escondido nas confrarias, nos ritos iniciáticos, né? Porque antes a gente já fazia isso, e a gente era escolhido, sabe? Polly, você já tem um conhecimento da espiritualidade, então vá ser iniciada naquele rito. Mas a Ramatiz vem falar justamente o contrário. O Espiritismo é para todos nós. Sem distinção. Sem distinção nenhuma, e é a luz do dia, porque é à vista de todo mundo que a gente vai mostrar que esses conhecimentos eles estão sendo postos à prática, né? E aí ele segue falando justamente isso, né? Antigamente as iniciações espirituais eram secretas e exclusivas das confrarias esotéricas, né? Mas os candidatos já tinham que possuir. A Polly, para entrar numa confraria esotérica, ela tinha que ser essa pessoa iluminada, já tinha que ter um conhecimento. Então ela tinha... Você pode. Às vezes eu não poderia. Se eu não tivesse um certo conhecimento, esse ensinamento não chegava para mim. Então era para poucas pessoas. E aí ele vem falando, olha, o Espiritismo abriu as portas desses templos secretos, eliminou a terminologia, não tem aquelas terminologias complexas, porque a gente precisava caminhar, dar um passo à frente. E aí, como eu disse para vocês, as práticas à luz do dia, elas vão nos graduar enquanto discípulos conhecedores desse Espiritismo. E ele põe uns exemplos, ó. Aqui, o discípulo é experimentado na paciência, na demora do atendimento. Olha como Ramatiz, ele é pontual, né? A gente está ali dentro do carro, e de repente tem aquele trânsito, aí a gente vai, ó, coloca toda aquela nossa energia, que poderia ser uma energia mais positiva, ou a gente vai xingar, ou a gente vai brigar. Muitas das vezes a gente vê até pessoas saindo, machucando outras por conta disso. Então ele vem dizer assim, olha, a luz do dia nas situações que vocês se encontram, o que vocês fazem? Se você está numa fila esperando e alguém passa, olha, tolerância pela descortesia do egoísta que fura a fila de espera. Muitas das vezes a gente está numa fila de espera e a gente vem alguém egoísta, ele está falando que essa ação é egoísta, mas fura, passa na nossa frente. Nessa hora, a doutrina espírita vai nos perguntar assim, você é tolerante? Por quê? Ele fala depois que a gente não sabe qual a dor daquele irmão para fazer esse movimento. Levou, né? O que leva ele a fazer esse movimento? Será que ele não está correndo por conta de alguém que está adoecido? Será que ele não está correndo? Mas a gente julga primeiro. Claro que existem egoístas, claro, que querem, né, ganhar alguma coisa. Mas ele está nos convidando assim, será que a gente não precisa exercitar a tolerância em momentos em que ela precisa ser exercitada? E é a luz do dia. É a vista, prática. É na prática, né, amiga? Prática. Então, é muito isso que Ramatiz vai falar para a gente. O Espiritismo ele é um convite para a prática, para o fazer.
para a ação. É a luz do dia porque todo mundo vai ver, todo mundo vai olhar, porque vai se espelhar na gente. A gente não fala que a gente não muda ninguém, né? Eu não consigo mudar a Polly, queria mudar a Polly, gente, não consigo, não vou mudar a Polly. Mas o que eu posso fazer? A minha ação, a minha prática pode iluminar as ações dela. E aí ela muda. E ela faz o movimento da mudança, não eu. A gente não consegue mudar ninguém. Mas a pessoa, a gente fazendo esses movimentos, a gente possibilita. Eu acho que a minha última é essa. E aí, no decorrer da nossa atividade humana, a gente é defrontado com essas graves arguições, né? Para a gente provar se a gente está mais paciente, se a gente está mais bondoso, se a gente está mais tolerante, humilde, generoso. Então, Ramatiz reforça que é o Espiritismo, com a sua doutrina racional, né? A gente precisa lembrar disso, né? A gente usa a razão, a gente sai do instinto justamente para a gente usar muito a razão e, claro, aberta a nossa mentalidade, né? O Espiritismo é aberto à mentalidade moderna e ele vai nos ensinar a melhor compostura espiritual nessas provas iniciáticas à luz do dia. Gente, e pode ter certeza que essas provas acontecem a todo instante. A todo segundo. Eu falo sempre, Polly, assim, às vezes a gente quer mudar o mundo com grandes coisas. Só que às vezes a gente muda o mundo com um bom dia. Pequenos que a gente não deu para aquela pessoa que estava dentro do elevador com a gente. Para aquele irmão aquele irmão que chega aqui na casa, às vezes, talvez seja o único bom dia que ele vai receber, o único abraço que ele vai receber, talvez o único olhar de afeto. A gente, às vezes, peca nesses pequenos detalhes. Isso aí, amiga. Só o Evangelho ilumina o coração dos homens. O Evangelho, ele é vivido realmente à luz do dia. E não sou eu que estou dizendo, não é o Valciano que está dizendo. Isso está em inúmeras obras, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente, como a gente disse, a gente trouxe tudo que a gente extraiu desse livro. Então, isso são falas de Ramatiz dentro de um contexto do que a gente quis trazer. A missão do Espiritismo não consiste apenas em comprovar a vida imortal. Como eu disse lá no início, não se trata só da imortalidade, se trata de fazer uso do seu livre-arbítrio para a sua evolução espiritual e moral. Se nós somos espíritos vivendo uma experiência milenar, secular, sabe-se lá a quantas existências, é dada essa chance de alguma forma, né? Apenas em comprovar a vida imortal, mas também consolar o espírito, acendendo-lhe a luz da lâmpada da consciência para depois iluminar o próprio mundo. Ou seja, não só o mundo físico. Todas as pessoas que estão no seu sistema, seja no trabalho, seja em casa, enfim, é a luz do dia. O Espiritismo não trouxe revelações ilusitadas no campo da reencarnação. A lei do karma já expostas milenarmente pelas escolas orientais. Mas, olha aí o nosso codificador, Allan Kardec, ele era um professor e um cético. Quando ele recebe essa missão, para ele não foi fácil. Ele sofreu um bocadinho, mas isso é para uma outra oportunidade a gente trazer, porque tem muito conteúdo bacana. E ele recebe de pronto esse convite da espiritualidade, assume esse pseudônimo de Allan Kardec, sendo ele um druida, que encontrou com o Ramatiz lá onde o Val começou a nossa palestra aqui falando sobre esse encontro. Então eles já enviam juntos ali, ó, caminhando, bem amigos. Será que a gente estava lá, amigo? Ai, vai saber, né? Talvez, hein? Pensa que honra. Então, só adotou tais ensinamentos e apostolados depois de submetê-los à opinião saneadora e unânime dos espíritos a serviço da doutrina. Ele tinha como duas orientadoras espirituais, como médiums, que orientava ele, duas garotas, duas irmãs, sendo uma de 12 e outra de 14 anos. Fora isso, ele buscou informação e teve, né, acesso por intermédio de outros médiuns, porque já se fazia valer todas essas questões paranormais e psíquicas, só que de uma forma mais velada.
E Kardec foi lá e tirou o véu. O véu. E trouxe à tona a possibilidade. Tudo começou de forma muito despretensiosa. Mesas girantes, Paris, todo mundo uhul. E lá estava ele para dizer que não. Existe sim vida após a morte. E reforçando isso, nesse primeiro capítulo, Ramatiz nos convida e nos fala que o Espiritismo também é universalista. É uma doutrina universalista porque a sua atuação e a sua existência são os acontecimentos derivados da vida do Espírito imortal. Então é universalista nesse sentido. Né? A gente fala que Ramatiz é universalista, Paulo iniciou falando isso, porque ele acolhe todo mundo. Todo mundo acolhido, né, por Ramatiz. E aí, nesse movimento, a gente refere ao universalismo, que é essa convicção cimentada na cultura e nesse discernimento espiritual do homem. Então, o Espiritismo também se coloca, né, é uma doutrina universalista, porque se coloca acima dos conflitos, das contradições religiosas, julgando a atividade humana de modo global e benfeitor. Ramatiz nos convida muito a isso, para que a gente possa, à luz do dia, ser a nossa melhor versão. Essa é a nossa melhor encarnação. É a oportunidade. É a oportunidade. A gente sempre fala isso. Que bom que a gente tem um esquecimento para não saber o que nós somos antes, né? Porque se nessa encarnação nós ainda somos muito errantes, muito imperfeitos, imagina, né, como a gente caminhou. Então esse é o convite do Espírito. Por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Em plena quinta-feira, a gente poderia estar fazendo qualquer coisa, poderia estar assistindo TV, poderia estar assistindo uma série, ouvindo música, poderia ter saído para qualquer lugar, mas nós escolhemos estar aqui. Entendeu? Então esse é um propósito muito grande, muito imenso. E vamos correr, porque eu acho que a gente... Vamos lá. O Espiritismo é a terceira revelação, a Polly já tinha comentado isso no início, né? Amiga, se você depois quiser complementar, porque a mensagem, e Ramatiz vem corroborar isso como terceira revelação, lá na primeira pergunta que nós lemos para vocês, ele já falava isso, mas no decorrer do texto ele vai falando que sim, a mensagem mediúnica que o Espiritismo traz distingue pela incumbência de proceder a uma transformação radical no espírito da humanidade. Então, o Espiritismo é a lei do dever, é a lei da ação. Então, as outras revelações, a primeira revelação que veio lá com Moisés, com os 10 mandamentos, naquele período que precisava de justiça, precisava de uma organização, e depois vem o Mestre Jesus com a segunda revelação, com a lei do amor. Então, não é mais olho por olho, dente por dente, é com amor que a gente faz as coisas acontecerem, e aí o Espiritismo vem com essa lei do dever, né? Com esse movimento do dever. Mas o dever não é assim, não é dizer que a gente tem, não é uma forma pejorativa, a gente até brinca, né? A lei do dever, nós somos convidados agora a ser, e não mais a ter. A humanidade caminhou por longos anos preocupada em ter mais dinheiro, ter melhor condição, ter não sei mais o que, ou melhor carro, e o ser. Ser benevolente, ser caridoso, ser complacente, e o amor que o Pai deixou para a gente. Não é tão complementar com a lei de dever? E aí, só para falar de... Eu acho, será que voltou, gente? Já. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu voltar. Só falta mais duas. E aí, já caminhando para o nosso final, senão a gente e reforçando, porque esse texto daria de 2 horas a mais para a gente conversar. Mas a gente tentou sintetizar o que Ramatiz reforça para a gente com os nossos conhecimentos que a gente já tem. Porque uma coisa que a gente também queria passar para vocês é que a leitura de Ramatiz, ela também é uma leitura fácil. A gente tem um movimento de que Ramatiz é um espírito difícil, complicado. Não. Nós estamos preparados. Agora, tem uma coisa que a gente precisa saber, eu como professor de língua portuguesa, sempre perguntava para os meus alunos quando eu estava em sala de aula, qual a sua interpretação para isso? Essa leitura. Porque talvez a sua interpretação, de acordo com o que você está vivendo, pode ser que você desvirtue um pouquinho do que realmente Ramatiz queria falar.
Então é a nossa interpretação, talvez, que a gente ainda precisa amadurecer, olhar um pouquinho mais, que talvez a gente coloque complexidade na fala do mestre Ramatiz. Mas ele, como um grande instrutor que ele nos traz justamente esse movimento de ser mais simples. E aí ele vai finalizando falando assim, olha, a missão do Espiritismo é libertar o homem e não prendê-lo mais a formas e superstições do mundo carnal transitório. O Espiritismo é um movimento de solidariedade fraterna entre todos os homens. A Denise falava no início, né? Como nossa sociedade, a nossa humanidade está precisando ser mais solidária. Mais caridosa. Mais caridosa. É hora de ser. É hora de ser, como a Polly disse. Então, a doação, que é uma ação, né, da caridade e do amor, é uma das. Mas o nosso serviço também pode ser essa doação. Então, que Ramatiz, né, possa também, né, tocar cada um e cada uma de vocês para a ação física, a ação da doação, mas também a ação do cuidado. Nós estamos também numa sociedade muito adoecida e que precisa de ser cuidada. Então, venham nos ajudar. Venham para essa orbe de Ramatiz. E aí, amiga, esse é só um convite para a gente já passar para a nossa vibração final. Esses são os 2 livros que... Primeiro, A Missão do Espiritismo é o livro que a gente trabalhou, mas a gente queria indicar a vocês esse livro, Ramatiz, uma proposta de luz, que tem aqui, ele é um compêndio. Ele tem um capítulo de cada obra de Ramatiz, que é Ercílio Mais. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco, um capítulo de cada obra, para ver um pouquinho como é tratado as obras, esse pode ser um livro inicial. Esse Ramatiz, uma proposta de luz, é um primeiro caminho. Foi o primeiro que a gente estudou. É verdade. Foi o primeiro. É verdade. E aí depois a gente foi ampliando para os outros. Então, fica o convite, fica a dica, para que vocês possam também continuar essa caminhada com Ramatiz, né? Esse é o nosso convite. E realmente agora finalizando, a gente só queria fazer memória. A gente queria nós somos muito gratos. Eu acho que se nós estamos aqui é porque veio muita gente atrás construindo essa comunidade que tem o mestre Ramatiz como mentor, e nada como a Denise disse no início. Que bom que a gente está celebrando o Ramatiz. E a gente queria deixar o nosso movimento de gratidão a todos que vieram antes, a todos que construíram essa estrada para que nós estivéssemos aqui, a quem passou por essa comunidade e seguiu. Né? Então, gratidão ao seu Milton, que junto com outros irmãos e irmãs fundaram essa casa. E o seu Milton foi o primeiro presidente, a gente tem a Denise sendo a nossa presidente agora. Então tem uma história dos presidentes, das pessoas que se doam pela casa. É um exercício de muito amor e de muita luta. Né? É um exercício amoroso, mas tem muita luta, tem muita coisa que mobiliza a gente para trás. Então a gente queria também, para falar da missão do Espiritismo, para falar da missão desses seres, desses irmãos que mobilizam para que nós estivéssemos aqui agora falando sobre Ramatiz. Então, nossa reverência e gratidão a quem veio antes, a todos que vieram antes e que estão conosco, construindo, a todos os trabalhadores da casa, de todos os dias, que se afinizam. E se a gente está aqui hoje, é porque o mestre Ramatiz nos chamou. Tem alguma coisa que nos move, então é isso. Ramatiz, em algum momento das nossas vidas, ele nos tocou e nos convidou. E a gente já caminha agora para a finalização. Pode. O Val falou aqui do agradecimento, mas assim, gente, vocês não têm ideia do quanto é satisfatório a gente poder estar aqui realmente. Hoje a gente está com a Denise, que está à frente da comunidade, mas ele falou muito bem dos que passaram antes. Outros que nos deixaram e voltaram para a pátria espiritual, que não estão aqui mais fisicamente, mas eu acredito que espiritualmente sim. Todos continuam aqui trabalhando conosco. Né? E quanta história, que caminhada para a gente chegar até o dia de hoje e poder acolher e ser acolhidos, porque nós somos os mais tratados, acreditem, do que vocês que vêm aqui buscar esse auxílio. Então, a minha gratidão, minha reverência, não só os fundadores dessa casa,
mas a todos os irmãos que estão envolvidos nessas atividades. E que bom fazer parte dessa história. Que bom poder estar aqui todos os dias que eu me coloco à disposição. Então é gratidão, é reverenciar mesmo, é um movimento de reverência. E que bom que Ramatiz é esse nosso mestre e guia, né? E começando a nossa vibração, antes da Poli continuar, e a gente já pede para que vocês também se sentem mais à vontade. Deixa eu desligar aqui. Isso, na hora. E aí, irmanados por todas as energias, né, que Mestre Ramatiz nos propicia, a gente vai fazer essa invocação às falanges do bem, que é uma oração que está nesse capítulo. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz à mente dos homens, desça luz à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Volte Cristo à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito das pequenas vontades dos homens, o propósito a que os mestres conhecem e servem. No centro a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano de Deus na terra. E ainda imbuídos nesse sentimento de amor, recebendo agora esse passe, esse tratamento magnético, trocando todas as nossas energias deletérias, limpando os nossos chakras, miasmas, larvas astrais, se refazendo, que nós possamos, Pai, sairmos daqui melhor do que aqui quando chegamos. Gratos por essa oportunidade, gratos pelo seu ensinamento. Reverencio aos bons espíritos, esses grandes irmãos das falanges, os técnicos siderais que nos auxiliam nos trabalhos dessa casa, que nós consigamos nos fazer valer na nossa consciência espiritual, sendo os medianeiros de amor, implantando e trazendo o salutar a cada um que aqui nos busque, em busca de tratamento, a qualquer que seja. Não fazemos distinção a nenhuma dor, porque realmente toda dor importa, seja ela qual for. Efeitos, com imensa gratidão ao nosso mentor, Mestre Ramatiz, e toda a pleide de bons espíritos que o auxiliam, peço que se derrame sobre nós agora uma grande chuva de cor azul, nos recarregando, nos reestruturando, e calmamente recebemos essa graça do alto, esse tratamento, essa bênção. Senhor, ser conosco hoje e sempre, que a sua bondade possa sempre permear os nossos caminhos, que tenhamos a humildade de servir sempre a você, nosso Mestre amado, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Obrigada aos nossos irmãos que